pensavam. Não foi fruto de rebeldia, mas sim de um coração de pastores que estavam abrasados, vamos assim dizer, como estava o coração de Wesley, como sentiu também o Wesley, o coração abrasado, e se sentiu motivado em fazer alguma coisa, se sentiu motivado em estar verdadeiramente vivendo o que eles chamam da linha de esplendor sem fim, né? De dar continuidade a esta obra, principalmente sobre a direção, né, do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva, ela correu um risco sério, um sério risco de se tornar uma igreja judaizante. Paulo constantemente vai falar sobre isso, de que aquilo que ele ensinava, e chegava ali os judeus, né, os mestres, chegavam lá e desfaziam tudo aquilo que ele ensinava. Paulo teve um ministério muito voltado pela questão da ação da graça de Deus, né? A graça de Deus, o manifestar da graça, a ação do Espírito Santo. E aí corremos um risco muito grande, a igreja primitiva, né, de se tornar uma igreja judaizante. Isso que houve o Conselho de Jerusalém, né, ali em Atos capítulo 15, para poder trazer as informações, porque os gentios passaram também a se converter, porque até então pregavam só apenas para os judeus, então os gentios também começaram a se converter, o grego, né, o romano. Então muitas pessoas chegavam para a igreja, chegavam para a igreja primitiva e queriam também fazer parte dela, e Paulo também teve esse ministério entre os gentios para poder estar pregando e semeando o evangelho ali em toda a Ásia, né? Então nós corremos o risco, né? Até entendo que as denominações, elas são importantes ter, né? Elas são importantes, não que isso seja ou tenha sido o propósito de Jesus. Jesus deixou bem claro, tem uma fala de Jesus muito importante ali em João, quando ele diz para os seus discípulos: quando vocês forem o mundo vai crer. A fala de Jesus é bastante oportuna, né? Quando vocês forem porque Jesus ele previu, porque Jesus ele desejou, ele delegou aos seus discípulos para que eles fossem e isso a igreja sendo única, uma igreja una, né? Então as denominações hoje elas são necessárias, até por conta das reformas protestantes, por conta até do próprio paganismo, né, que foi adentrando vagarosamente, né? Então isso foi importante, foi necessário, inclusive temos aí a questão das denominações. Mas nossa denominação nasceu, com certeza nós vamos ver aqui um fruto do coração abrasado, de homens que entenderam ser o retorno do primitivo metodista, né, da ação do próprio avivamento wesleyano na Inglaterra, o que Wesley fez na Inglaterra, né, da forma como revolucionou, né, principalmente por fechar as tabernas, né? As tabernas foram fechadas, né, com o avivamento wesleyano, né? Quem dera comigo por nós aqui, né, levantasse um avivamento grande aqui no Rio de Janeiro, de forma que não teríamos mais os bares abertos, não teríamos mais aí, né, vamos chamar assim, essas casas de show tudo fechado, e no lugar estariam ali a igreja, né? Então seria muito bom vermos isso, né? De não vermos mais pessoas, né, embriagadas aí pelo, né? Nós encontramos muitas pessoas aí pelas ruas embriagadas, também fazem uso de entorpecentes. Então seria também maravilha. Isso eu estou falando a nível estadual, estou falando isso a nível estadual, Rio de Janeiro. Só que o Wesley fez isso a nível nacional, né? Isso foi a nível Inglaterra, né? E tudo por conta desse chamado, desta ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Amém? Então vamos seguir aqui, vamos utilizar. Eu acho que seria bom se todos ficassem, acho que tudo no mesmo lado, mas se preferirem, de repente, acho que a visualização ali, de repente, pode ficar um pouquinho distante dos irmãos. Mas aqui para mim tá bom, apesar de eu tenho que usar óculos, ficar bem pertinho aqui, porque eu preciso, não, tá bom, eu preciso enxergar ali. Amém? Pode seguir para mim. Bom, o tema principal, né, da nossa denominação é a santidade como estilo de vida, né? Eu coloquei ali bem grande, 1967, porque foi o ano em que a nossa igreja ela nasceu. Então hoje a nossa igreja está com 46 anos, não é isso? De 67, nós estamos em 2013, né? Nossa igreja está com
46 anos de constituição, de existência, de trabalho, né? Estamos aí caminhando aí, né, para as bodas de ouro, vamos assim dizer, né? Estamos caminhando aí, né, para um jubileu, né, rumo então a 67. E sabemos que a nossa região, a sexta região também, ela tem um tema, né? Comprometidos com o crescimento saudável do corpo de Cristo, né? Mas o nosso bispo Roberto Amaral tem dito, né, que é tempo de crescer, não é isso? Eu tenho sempre lá como lema lá na nossa igreja, depois que terminamos o culto, a gente sempre diz, né, até 15 anos do Senhor, a gente fala uma coisa, mas eu falo no final, é tempo de crescer, a gente grita, é tempo de crescer, mas o último concílio teve também como tema, né, que precisamos ter esse compromisso com o crescimento, mas desde que o crescimento seja saudável, e utilizando sempre o quê? A santidade como estilo de vida. Nós podemos observar bem que esta posição Deus sempre exigiu do seu povo, né? Quando nós estudamos ali, às terças-feiras a gente utiliza na nossa igreja lá justamente para poder trazer o estudo, e nós estudamos basicamente, ou seja, os livros da Bíblia, né? Começamos em Gênesis, já falamos sobre Gênesis, já falamos sobre Êxodo, agora estamos falando sobre Levítico. Como desde o início do ano, como há muita coisa para poder ver, então a gente vai ganhando tempo, porque não dá para fazer tudo no ano só, porque é muita informação, muita coisa para a gente poder aprender. E aí nós temos observado que algo que Deus exigiu sempre do seu povo foi a santidade, ou seja, vocês têm que ser um povo separado. Deixou bem claro, vocês têm que ser santos, né? Não pode ser igual, pode ser semelhante, tem que ser de fato separado. Né? E Deus, quando chama Israel, deixou bem claro: Israel, eu estou tirando o cananeu da sua terra, colocando vocês ali, mas vocês não podem fazer, vocês não podem ter a conduta, não podem ter a postura do povo cananeu. Você tem que ter uma postura completamente diferente, né? Mesmo porque eu estou levantando vocês como uma nação sacerdotal. Isso foi o propósito de Deus, levantar Israel como uma nação sacerdotal. E Pedro, ele também nos coloca dentro desta mesma posição, que nós somos o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, nem isso? O povo escolhido, o povo separado, ou seja, o povo santo. E podemos observar também na própria epístola de Pedro que, olha, sendo santos como seu Deus também é santo, né? A nossa igreja utilizou, né, como um tema principal aí a questão de termos a santidade como estilo de vida. Essa santidade, ela deve ser observada, irmãos, vamos dizer que essa posição nossa de santos deve ser observada nos mínimos detalhes, aquelas coisas mínimas, aquelas coisas pequenas que precisamos sempre observar. Nossa santidade e a nossa postura como crentes em Jesus Cristo, né? Um troco que veio a mais não é bênção, tem que devolver. Tem gente que encara, bênção de Deus, não é bênção, tem que devolver. Eu digo na nossa igreja que eu vivi uma situação em que hoje era o gerente comercial da empresa, e aí eu dei um cheque para um rapaz sacar, um cheque de R$175. R$175. Ele foi no banco, pegou o dinheiro, e quando chegou para mim, falou assim: ó, tá aqui o dinheiro e tal. Eu falei assim: ué, mas o que é isso aqui? O dinheiro que eu peguei no banco. Tinha R$1.075. Aí eu falei assim: não, mas o cheque eu te dei R$175. O cara vai que me deu esse dinheiro. Eu falei: então devolve lá. Não, devolver o quê? Se ele já deu o dinheiro, metade para mim, metade para você, é 75, vamos embora. Só ele sabia da situação. Eu falei: não, você vai pegar o dinheiro, você vai ligar para o banco, vai informar lá o rapaz do caixa que você pegou, que ele te deu o dinheiro a mais e vai lá devolver. Mas olha as propostas como chegam para nós. Não, vamos dividir. Metade me dá para você, 75 dá para a empresa, pronto. Ninguém fica sabendo de nada. Eu fico com um dinheirinho a mais, você fica com um dinheirinho, pronto, final, né? Santidade não pode ser negociada. A vida cristã não pode ser negociada em hipótese alguma, em qualquer, qual seja a situação, em hipótese alguma. Precisamos sempre manter a nossa postura de santos, de crentes em Jesus Cristo. Isso sempre nos mínimos detalhes, não as coisas mínimas, né? Porque às vezes são aquelas pequenas coisinhas, a questão de um troco, é a questão de uma oportunidade de ter algo, da questão de levar na empresa, né?
aquela questão de se dar bem em uma determinada situação. Precisamos sempre ter a nossa postura como crente, né? Porque Deus sempre exigiu isso do seu povo. E vamos entender que o padrão de Deus para o seu povo é um padrão alto, não é um padrão médio nem irregular, não. O padrão de Deus é um padrão alto. Haja vista que o próprio Espírito Santo diz, né, que ele tem que ter de nós ciúmes. Se não é para ser 100% dele, ele não quer. Deus quer, irmão, de fato, exclusividade. O Espírito Santo de Deus, ele quer exclusividade. Exclusividade, não é aquela coisa metade, 1000%, não, ele quer exclusividade. E a igreja hoje entendeu que a santidade como estilo de vida deve fazer parte da nossa vida. Amém? Segue para mim. Eu redigi aqui uma carta histórica. Essa carta, ela tem os fundamentos principais, o que levou os pastores da igreja, então, da Igreja Metodista do Brasil, o que os levou então a pedirem o seu desligamento, né, por parte de um concílio que estava ocorrendo, o seu desligamento da Igreja Metodista do Brasil, para então desenvolverem, formarem a questão da igreja. Então eu vou ler para vocês, para nós termos uma questão, porque essa carta é uma carta importante. Essa é uma carta muito importante. Pois bem, senhores conciliares, nós abaixo-assinados, presbíteros, diáconos da Igreja Metodista do Brasil, todos no ministério ativo, temos a presença dos irmãos para apresentar as seguintes declarações e, consequentemente, decisão que tomamos, e isso depois de muita oração e meditação, e de estarmos persuadidos em sã consciência de estar tal decisão em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Assim, pois, como metodistas somos, declaramos, primeiro, que cremos com alguns dos grandes metodistas, como os doutores Stanley e Abdo e outros que têm estado entre nós, que o batismo com o Espírito Santo não é a regeneração ou o novo nascimento, e sim uma segunda bênção que é concedida ao crente. A nossa própria experiência o confirma, porque alguns pastores que eram metodistas foram batizados com o Espírito Santo pela busca de estarem fazendo reuniões nos montes, reunião de oração, ir para o monte orar, participavam foram em alguns movimentos da questão de avivamento, dessa questão de buscar o batismo com o Espírito Santo. Então alguns foram batizados, tiveram experiência própria, que foram batizados com o Espírito Santo. 2, que aceitamos todos os dons, que aceitamos todos os dons do Espírito Santo como estão mencionados na Bíblia, e assim por serem contestados por algumas pessoas, inclusive os nossos bispos. Enfatizamos os dons de línguas estranhas, línguas e não idiomas, que só se interpretam pelo próprio Espírito Santo. Aceitamos igualmente o dom de profecias, que não é somente prédica, mas também vidência, exortação, assim como o dom de curas, como é fato comprovado em nossa experiência cristã, que Deus ouve as nossas orações e cura o enfermo, sempre lhe apraz fazê-lo. Só um parênteses aqui, o falecido bispo Gessé, ele que era pastor da igreja de Volta Redonda, se me fala a memória, da igreja metodista, ele estava liderando esse movimento, participando, indo, e ele acabou ficando enfermo. Chega para um dos pastores e diz: olha, eu não posso mais levar esse trabalho adiante, vocês que vão levar o trabalho adiante, porque eu não estou bem de saúde. Aí um pastor falou assim: não, Deus vai te curar. E aí pôs a mão sobre o pastor, orou por ele, e ele ficou completamente curado e deu prosseguimento ao movimento, né? Ao avivamento. Ele deu prosseguimento a isso. Então eles enfatizam muito bem isso, a questão de orar com a imposição de mãos, a questão de curar. E o próprio bispo, né, falecido bispo, que era pastor, ele teve essa experiência de ter sido curado, estava muito enfermo e foi curado para dar prosseguimento, né, a esta obra. E tudo entendendo perfeitamente ser esta ação do próprio Espírito Santo. Amém? 3. Declaramos, outro sim,
que nos sentimos chamados pelo Espírito Santo para realizar uma obra de avivamento no seio da Igreja Metodista do Brasil. Como, porém, as nossas maiores autoridades eclesiásticas não concordam com a nossa maneira de pensar e de agir, pois, além do exposto na pastoral dos bispos, sobre isto nos escreve o senhor bispo desta região uma carta circular, chamada de confidencial, pela qual nos apresenta, no seu término, apenas duas alternativas, quais sejam: aceitarmos as imposições nelas contidas, ou devolvermos os votos assumidos com o povo chamado metodista, isto é, sairmos da Igreja Metodista do Brasil. Diante disto, e para não nos acharmos como estorvo entre os irmãos, retiramos da Igreja Metodista do Brasil com o propósito de organizar uma Igreja Metodista nos moldes do metodismo primitivo. Levaremos de todos os colegas, demais irmãos muito exaltados, de todos os hipotecamos nosso amor cristão, admiração, e estaremos bem assim, ao dispor de todos para servirmos com alegria, dentro das nossas possibilidades, onde quer que nos encontremos. Nova Friburgo, foi no dia 4 de janeiro de 1967, ou seja, então na década de 60, pastor Valdemar Gomes Figueiredo, Idemício Cabral do Santo, Francisco Teodoro Batista, José Moreira da Silva e Valdemar Figueiredo, por João Coelho Duarte. Então, a Igreja Metodista, ela começou a observar e ver que esses pastores estavam fazendo esses movimentos, como oração pelos enfermos, a busca pelo batismo com o Espírito Santo, os corinhos que nós cantamos. Haja vista que teve um cantor que ele fez uma música das igrejas, né? E ele inclusive colocou, ele falou, acho que o Matos Nascimento, dizendo que a Igreja Metodista Israeliana canta alto para rachar, né? Inclusive na sua falou, temos essa coisa, né, do momento de adoração, momento de louvor, ministério de louvor, né, dessa questão de estarmos cantando. Então eles começaram a fazer isso, cantar os corinhos, e também, como nós falamos, fazer orações nos montes. Eles iam para os montes orar, faziam vigílias, tinham a prática da questão do jejum, da oração. Então eles se sentiram aí como que empolgados, né, para poder então realizar e fazer. Essa carta é uma carta histórica, de qual os pastores então eles saíram da Igreja Metodista do Brasil simplesmente para não causar, né, qualquer problema dentro da própria igreja, né? Não serem um estorvo, não serem um problema, né? Os pastores fazendo os seus trabalhos e tendo a questão do desacordo da própria autoridade eclesiástica, que eram os bispos da denominação, né? Eles não aceitavam. Então eles preferiram, né? E tudo, olha a carta que eles escreveram uma carta, foram para o concílio, a declararam e disseram isso com muita propriedade, né? Muito louvável a posição. Então não foi aquela questão de racha, aquela questão, não, vamos rachar a igreja, vamos sair todo mundo, não foi esse posicionamento. Pelo contrário, foi um posicionamento de onde eles chegam diante de um concílio e expressam ali aquilo que eles iriam fazer, iriam realizar, e preferiram, com certeza, né? Preferiram então se desligarem da igreja para então, né, constituir e formar aí a igreja. E nós vamos ver como isso foi feito, porque a princípio a ideia deles era, poxa, nós vamos sair da Igreja Metodista do Brasil. Para onde nós vamos? Porque a princípio eles começaram, alguns pastores foram designados para então visitar algumas denominações para ver qual delas eles iriam se filiar. Mas eles viram que era impossível, até mesmo pelo sistema de governo dos quais eles estavam envolvidos, né? O sistema metodista, a forma de governo é bem diferente, né? Bem diferente de algumas outras denominações. Então eles se sentiram, poxa, e agora, né? O que nós vamos fazer, né? Então eles resolveram, né? Isso nós vamos ver dentro de um concílio, né? Resolveram então criar, né? Muitos nomes foram sugeridos, né? Mas eles deram lá o nome de Igreja Metodista Wesleyana. Ok? Isso aí para mim. Como surgiu a Igreja Metodista Wesleyana? E aí eu transcrevo aqui
as informações passadas e tiradas do falecido bispo Gessé Teixeira de Carvalho. Então, em 1962, o pastor Gessé Teixeira de Carvalho pastoreava a Igreja Metodista Central em Volta Redonda, Rio de Janeiro, desenvolvendo assim um trabalho de avivamento, na intenção de despertar a igreja na área da evangelização e uma vida mais santificadora. Ele relata que na igreja, era uma igreja assim, chegou na igreja com aquela questão de despertar evangelismo, despertar oração, e ele percebeu que a igreja estava muito voltada para os seus protocolos, para uma liturgia, e aquilo, tipo como que aquilo cansava, aquelas coisas cansavam, uma liturgia, sabe, aquela questão de protocolo para isso, protocolo para aquilo e tal. Então ele quis fazer algo diferente. Ele começou então a despertar o evangelismo, a questão do ar livre, a questão da evangelização, a questão da oração. Então ele começou a despertar isso, né, no coração do povo, que quando ele chega lá, ele pega e vê uma igreja bastante muito acomodada e tal, e por desejo dele, por vontade dele, querendo ver algo novo acontecendo na igreja. Tá? Em 1964, ele foi nomeado para a Igreja Metodista de Bangu, no Rio da Prata, quando começou a ter contato com grupos de diversas denominações renovadas. O primeiro encontro de renovação espiritual, ocorrido em 1964, em Belo Horizonte, vários pastores metodistas compareceram. No mesmo ano, um conselho distrital do distrito de Niterói, realizado em Nova Friburgo, o pastor Enéas Guini deu uma palestra sobre os dons espirituais, ocasião que o pastor Zé Moreira da Silva aderiu ao movimento de renovação espiritual. Em agosto de 64, ele foi batizado com o Espírito Santo na igreja de Bangu. Em 1966, vários pastores estavam envolvidos no movimento, entre eles José Moreira da Silva, Luiz Machado Moraes, Francisco Teodoro Batista, Nadir Pedro dos Santos, Fred Mones, Idemício Cabral dos Santos, Valdemar Gomes, Daniel Soares. Eram feitas reuniões de oração, retiros, vigílias nos montes. A administração eclesiástica da primeira região ficou incomodada e emitiu uma circular do gabinete episcopal declarando que não era prática do povo metodista orar com imposição de mãos, expulsar demônios, nem cantar corinhos e fazer vigílias constantes. Então eles, veja que isso começou aí pelos anos 62. O próprio, na época, pastor, o bicho Gessé, ele sentiu ali motivado, tinha uma motivação, né? E depois tendo contato, e engraçado, em detalhe, foi justamente na década de 60 que aconteceu o que nós chamamos de golpe militar no Brasil, né? Nós chamamos aí, né, o golpe de 1960, né? Toda aquela repressão, e no Brasil, praticamente no Rio de Janeiro, né? Praticamente toda a federação vivendo aí um momento de avivamento, vivendo um momento de crescimento, vivendo um momento de atender, né, os anseios das pessoas que estavam perdidas. E tudo isso com a questão de chegar ali sobre a direção do Espírito Santo para poder realizar e poder fazer. E isso chamou a atenção da Igreja Metodista do Brasil, que logo emitiu uma circular dizendo: olha, isso não é prática nossa, nós não podemos admitir isso, nós não podemos ter isso como método de trabalho nosso. Ele emitiu uma nota e pediu então para que os pastores evitassem, né, ou não fizessem mais esse tipo de trabalho. Ok? Os irmãos estão entendendo o que eu estou? Minha fala está tranquila, está compreendendo bem aqui. Se os irmãos quiserem fazer uma pergunta, por favor, pode aqui interromper. Porque na verdade são fatos históricos que nós vamos trazer aqui para os irmãos. Mas qualquer pergunta, você pode levantar aí a sua mão e fazer, que a gente aqui, na medida do possível, tenta responder para os irmãos, ok? Vamos seguir. A Igreja Metodista então propôs aos pastores envolvidos no movimento do avivamento pentecostal, os subteríamos as normas da Igreja Metodista do Brasil, deveriam deixar suas fileiras, que Deus conduzisse por um caminho mais excelente. No final de 1966, alguns pastores ficaram encarregados de visitar algumas igrejas, doutrinas pentecostais, para que no caso de serem excluídos da Igreja Metodista do Brasil, tivesse uma igreja em vista. Posição, pois não era o propósito criar uma nova denominação. Veja bem, não foi propósito criar uma nova denominação. Eles não queriam fazer isso, queriam criar uma nova denominação. Queriam, de fato, é igual o Martinho Lutero. O Martinho Lutero não queria que houvesse o racha na igreja. Ele queria, quando escreve as suas 95 teses,
Ele propõe que a Igreja Católica ela pudesse rever a sua doutrina, rever os seus conceitos. Olha, vamos rever isso aí. Ele propõe uma revisão, né? Propõe aí a questão de um concílio, de um congresso. Vamos reavaliar isso, vamos ver o nosso posicionamento, né? Então, os pastores também não tinham isso em mente, de criar uma nova, mais uma, né, denominação. Tá? Mas foi impossível, com as estruturas de governo de regime episcopal, que o grupo tinha em mente, como também o propósito de amparar os metodistas com as mesmas experiências, né? Daí a criação da Igreja Metodista Brasileira. Aquela foto ali lá, vocês não estão vendo o reverendo bispo da Igreja Metodista do Brasil, Natanael Inocêncio do Nascimento. Ele está ali abraçando, no caso nessa época, era o pastor, né, o bispo Gessé Teixeira de Carvalho. A gente olha assim, novinho, né, com cabelo pretinho, né? Então ele está ali sendo abraçado pelo então bispo da Metodista do Brasil, né, por ocasião do final de um concílio, né, e tiraram essa foto aqui também. Essa foto ela é histórica, né? Pode seguir para mim, irmão. Esse aí foi o primeiro conselho geral da nossa denominação. O conselho geral, o primeiro conselho geral. E aí você pode ver os eleitos por ocasião do Concílio Constituinte, realizado em Petrópolis, nos dias 16 a 19 de fevereiro de 1967, porque havia necessidade de fazer um Concílio Constituinte, né, para poder, de fato, trazer forma, né, à igreja, à denominação, com base na questão de estatuto, de regimento internas e todas as informações que eram necessárias dos mesmos modos da Igreja Metodista. Então, o primeiro conselho, nós podemos ver da esquerda para a direita, Oriane Soares do Nascimento, secretário-geral de Ação Social, José Moreira da Silva, secretário-geral de Educação Cristã, Valdemar Gomes Figueiredo, superintendente-geral, Gessé Teixeira de Carvalho, secretário-geral de Missões, Idemilson Cabral dos Santos, secretário-geral de Finanças, e Francisco Teodoro Batista, presidente da Junta Patrimonial. Então esse foi nós chamamos o primeiro conselho geral da Igreja Metodista Brasileira. Haja vista que depois nós vamos ver ali no organograma que eu fiz, que a nossa igreja, o seu órgão máximo é o Conselho Geral, né? Composto ali pelos bispos, né? E também ali pelos secretários gerais. Então ele é o órgão máximo da igreja. Depois cada região tem a sua forma, né? Tem o seu governo, mas tudo isso, né, sempre subordinados ao Conselho Geral, tá, da igreja. Pode seguir. No dia 5 de janeiro de 1967, às 14 horas, realizou-se a reunião que ficou sendo chamada de Reunião da Ponte. Isso nos pátios ali, né, da Fundação Getúlio Vargas, isso em Nova Friburgo. Na reunião ficou decidida a criação da nova igreja. O nome que teve melhor aceitação no grupo foi a Igreja Metodista Juliana. Nome este escolhido que ressalta a experiência de John Wesley, no dia 24 de maio de 1738, de um coração abrasado. Dentro de um mês, 30 igrejas já estavam organizadas. Veja bem que no dia 5 de 67, na verdade, estava todo mundo sem. O bispo relata isso, né, o bispo Gessé, relata que eles estavam sem igrejas, sem casas pastorais, nada. Simplesmente, né, foram, como diz, né, saíram e foram realizar e foram fazer. Tudo dentro desse chamado, tudo dentro dessa orientação de Deus. Não fomos chamados, então vamos levar isso adiante. Né? Em um mês aí já estavam organizadas aí, né, pelo menos aí 30 igrejas. Então nessa reunião elegeu-se o primeiro Conselho Geral, como nós já passamos ali. Ele está aqui um pouco resumido, porque o Gessé de Carvalho ele assumiu a Secretaria de Missões, Educação Cristã e Ação Social. Então no Conselho Constituinte é que dividiram melhor, porque estava muito sobrecarregado com os cargos, né, que foram impostos sobre ele. Ok? Pode seguir para mim. Conselho Constituinte, realizado na cidade de Petrópolis, dia 16 e 19 de fevereiro de 67, ocasião que foi organizada a igreja. Novos obreiros juntaram-se às fileiras evangeliantes, vários evangelistas foram eleitos, os estatutos da igreja foram aprovados e os membros do conselho foram eleitos oficialmente. Naquelas duas fotos ali, que está
não dá para os irmãos verem bem o que está escrito nelas, mas já lá em 1960,